Olá, novamente juntos? Bem-vindo ao canal Palavra Amiga Espírita. Eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós nos encontramos no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. O item que nós vamos analisar hoje é mais uma pérola contida no Evangelho. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Esse item que Kardec inseriu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado lá da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. É magnífico o ensinamento que nós vamos analisar agora. Vou fazer a leitura para não perder a essência. Lembrando que aqui na tradução comum utilizaram um termo para a palavra original como sendo amor. Na verdade, a tradução é caridade. E é assim que nós vamos fazer a leitura desse pequenino texto. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Encontramos esse magnífico ensinamento lá na Epístola de Paulo aos Coríntios. É fantástico a maneira como que Paulo apresenta a importância e a consideração que nós devemos ter, o entendimento em relação à caridade. E ele coloca ao final que entre a fé, a esperança e a caridade, a mais importante é a caridade. Não tenha dúvida em relação a isso. Não obstante, a fé é um sentimento íntimo que precisa de muito boa vontade para estimularmos esse sentimento. A esperança também é um sentimento íntimo de confiança amparada pela fé, mas projetando no nosso futuro dias melhores, esperança de dias melhores, esperança de renovação. A caridade resume tudo isso, porque a caridade vem da essência do sentimento do amor. Esse magnífico sentimento que nós devemos nos esforçar para colocar em prática. E a caridade é o exercício desse amor, é o amor na prática. Daí esse entendimento de Paulo sobre que a caridade está à frente da fé e da esperança. E antes, no texto magnífico que ele nos ensina, se não existir a caridade, não importa que eu seja lindo, maravilhoso, extremamente inteligente, se eu não usar todas essas qualidades, esses atributos, para levar o consolo, o auxílio ao meu próximo. Então, nós encontramos nesse magnífico ensinamento de Paulo
como é importante nós atentarmos para o exercício do sentimento do amor ao próximo, não só a nós, o amor egoísta que só pensa na gente, mas exteriorizar e projetar esse sentimento ao nosso próximo. As qualidades da caridade que ele nos apresenta são magníficos ensinamentos também que nós precisamos nos esforçar para atingir. A caridade é paciente. No trato conosco e o nosso próximo, precisamos exercer a paciência. E quando nós assim agimos, estamos sendo caridosos com nós e com o nosso próximo. É doce benfazeja, não é invejosa. É o respeito que nós precisamos ter no trato com o outro. Sermos agradáveis quando nos encontrarmos com o nosso próximo. Ter um sorriso, ter um sentimento de acolhimento em relação àquele que se aproxima da gente. Não se enche de orgulho, não é invejosa, não é desdenhosa, não desdenha de ninguém, não tira sarro de ninguém com malícia, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Como precisamos atentar a isso? Não se melindrar, porque às vezes um comentário alheio sobre a nossa pessoa não é totalmente a verdade. É uma impressão de um momento que a outra pessoa teve a respeito de um comportamento nosso. Então, para que se melindrar com uma crítica, se melindrar com uma argumentação do outro, uma contrariedade que o outro faz em relação a nós? O que é a prática da caridade nesse momento? É analisar se o que foi falado não é verdade. Talvez seja uma grande verdade a nosso respeito, que a gente não tem coragem, não está enxergando e que precisamos analisar aquele aspecto do nosso comportamento. Quem sabe não existe aí uma oportunidade de analisar, refletir e melhorar ainda mais, com esse desejo sincero de sermos úteis, de seguirmos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, colocando em prática. Às vezes o outro que faz uma crítica e nós nos ofendemos com ela, está nos apontando algo que deve ser analisado, refletido e melhorado, corrigido. Com certeza, se existiu a crítica em relação a algum aspecto, algo ali deve existir e que a gente precisa prestar atenção. Então, a caridade é não se melindrar com isso, não permitir que a mágoa se estabeleça quando uma ofensa chegue até nós, mas analisar, será que não é necessário verificar isso? Não é uma verdade, talvez, que deve ser alterada, melhorada? E se não for, deixe passar, segue em frente. Com o passar do tempo, aquele que fez uma análise equivocada a respeito do seu comportamento vai modificar, vai refletir em relação a isso também. Então a caridade, ela é paciente, ela não é orgulhosa, não é invejosa, ela presta atenção nas situações, recebe as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade, ela acolhe o outro e esse sentimento deve fazer parte da nossa intimidade. É um grande exercício que nesse item Paulo nos chama a atenção. E é tão importante esse ensinamento da Epístola de Paulo que Kardec colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos nós que temos acesso ao Evangelho possamos refletir em relação ao nosso comportamento, a compreensão da profundidade que é a prática da caridade. Não só daquela maneira rasa como pensávamos e sabíamos lá atrás, de auxiliar o outro com alguma coisa que ele está precisando, mas é muito mais do que isso. Não apenas auxiliar o outro com questões materiais, mas também de uma maneira moral, espiritual. E também quando recebemos o argumento do outro, a crítica do outro, também com caridade em nossos corações. Dessa maneira
nós vamos seguir aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Olhar para o outro, compreender o outro, mesmo quando o outro se torna um grande desafio em nossas vidas. E é aí que está a prova a ser exercitada. E vamos ver como nós vamos nos sair no exercício dessa prova. Que todos nós tenhamos o amparo da espiritualidade de nosso Mestre e do conhecimento para passarmos pelas provas da vida com dignidade, com nobreza, com respeito e seguindo sempre em frente nos caminhos que nosso Mestre Jesus nos mostrou. Meus amigos, nosso encontro é curto. O item é pequenino, mas valioso para as nossas reflexões. Recomendo que todos façam a leitura e a reflexão pessoal em relação a esses ensinamentos de hoje. Vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez. Que possamos extrair das lições que estamos estudando valiosos ensinamentos que possam transformar a nossa vida. Que tenhamos condições de deixar os nossos erros para trás e nos tornarmos pessoas melhores, colocando em prática os ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau!